Você sabia que existe uma parte da sua mente que governa cerca de 95% das suas decisões diárias, sem que você perceba, sem que você escolha conscientemente, sem sequer pedir sua permissão? Carl Gustav Jung descobriu algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não vive, reage. Elas acreditam que escolhem, mas apenas respondem a impulsos inconscientes, padrões antigos, feridas não resolvidas e condicionamentos emocionais que se formaram muito antes da vida adulta. Jung dizia que o homem moderno se ilude ao acreditar que é racional. Na verdade, ele é movido por forças invisíveis. E enquanto essas forças permanecem inconscientes, elas governam sua vida como um destino inevitável. Por isso, Jung afirmava de forma direta e quase brutal: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Agora, imagine por um instante como seria sua vida se, ao acordar pela manhã, você não estivesse automaticamente preso ao mesmo ciclo mental de sempre. O mesmo medo, a mesma ansiedade difusa, a mesma urgência em checar o telefone, como se algo externo tivesse mais poder sobre você do que sua própria consciência. Esse gesto aparentemente banal, pegar o celular ao acordar, é, na verdade, um ritual inconsciente de submissão. Ele sinaliza para sua psique que o mundo externo vem antes de você. Jung compreendeu que pequenas rotinas diárias, quando realizadas com consciência, têm o poder de reprogramar profundamente a psique. Não por força de vontade, mas por integração. E hoje você começa a acessar esse conhecimento. A primeira rotina que transforma radicalmente sua mente não envolve afirmações positivas, motivação superficial ou fuga emocional. Pelo contrário, ela começa com aquilo que a maioria evita a vida inteira, o encontro com a sombra. Jung chamou de sombra tudo aquilo que foi rejeitado pela consciência ao longo da sua vida. Emoções consideradas inadequadas, desejos reprimidos, impulsos julgados inaceitáveis, forças que não se encaixavam na imagem que você aprendeu a mostrar ao mundo. Mas aqui está o ponto crucial que muda tudo. A sombra não é má. Ela é apenas não reconhecida. Todas as manhãs, nos primeiros minutos após acordar, quando sua mente ainda não foi capturada pelo ruído externo, você cria um espaço de diálogo interno. Jung chamaria isso de um momento privilegiado, quando o ego ainda não ergueu completamente suas defesas. Nesse momento, você se faz uma pergunta simples, porém devastadora. Em sua profundidade, o que estou evitando enfrentar hoje? Não tente responder com lógica, não se censure, não se corrija, apenas observe o que emerge. Pode ser um medo antigo, uma conversa adiada, um limite que você não impôs, uma decisão que exige coragem, uma verdade que você vem abafando há anos. Jung dizia que aquilo que é reprimido não desaparece, retorna como sintoma. Quando você se recusa a olhar para sua sombra, ela passa a agir por trás, sabota seus relacionamentos, mina sua autoconfiança, distorce suas decisões. Mas quando você a olha de frente, algo extraordinário acontece. A energia que estava aprisionada se transforma em força psíquica disponível. O exercício é direto. Você escreve sem filtro. Minha sombra me diz que... E completa a frase. Minha sombra me diz que estou cansado de agradar. Minha sombra me diz que estou vivendo abaixo do que mereço. Minha sombra me diz que tenho medo de assumir meu próprio poder. Isso não é confissão, é integração. Jung afirmava que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. E aqui surge uma pergunta inevitável. Você já reparou como algumas pessoas parecem possuir uma presença magnética, enquanto outras se sentem invisíveis, mesmo tentando agradar o tempo todo? A diferença não está na aparência, no carisma aprendido ou na extroversão.
Está no fato de que essas pessoas não estão divididas internamente. Elas fizeram as pazes com a própria sombra. Não gastam energia lutando contra si mesmas. Por isso, emanam inteireza. Quando você começa esse diálogo diário com sua sombra, suas decisões mudam. Você já não escolhe para ser aceito, escolhe para ser verdadeiro. E a psique reconhece a verdade como algo profundamente atraente. Mas Jung foi ainda mais longe. A segunda rotina fundamental envolve aquilo que ele chamou de projeção, um dos mecanismos mais poderosos e mais inconscientes da mente humana. Tudo aquilo que provoca em você uma reação emocional intensa nos outros é, muito provavelmente, algo que você não reconheceu em si mesmo. A mente projeta para fora aquilo que não consegue aceitar dentro. O arrogante que você odeia, a passividade que despreza, a insegurança que critica, tudo isso aponta para conteúdos não integrados da sua própria psique. A prática é simples, mas exige honestidade brutal. Sempre que alguém desperta em você irritação, raiva ou desprezo, pergunte-se: que parte de mim está sendo refletida aqui? Se o comportamento do outro te atinge profundamente, é porque tocou em algo vivo dentro de você. Jung dizia que aquilo que mais nos irrita nos outros é muitas vezes a sombra que insiste em ser reconhecida. Ao invés de desperdiçar energia culpando o mundo, você começa a recuperá-la. Cada projeção reconhecida é um fragmento de poder que retorna para você. E pouco a pouco, você deixa de ser um reator emocional e começa a se tornar um indivíduo consciente. No próximo bloco, você vai entender como romper o piloto automático mental, reorganizar seu dia a partir do inconsciente e criar uma estrutura psíquica que sustenta clareza, foco e presença, mesmo em meio ao caos. Mas tudo começa aqui, com a coragem de olhar para dentro. Tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Essa frase de Carl Jung não é uma citação bonita para decorar livros ou legendas de redes sociais. Ela é uma chave mestra para a libertação psicológica. Quem a compreende profundamente deixa de ser refém do mundo externo e começa finalmente a recuperar o próprio poder. A mente humana possui um mecanismo automático chamado projeção. Sempre que uma característica interna é rejeitada, negada ou reprimida, ela não desaparece. Ela é projetada nos outros. Assim, você passa a enxergar fora aquilo que não consegue aceitar dentro. Jung afirmava que raramente vemos o outro como ele é. Vemos o outro como um espelho daquilo que ainda não integramos. Vamos tornar isso concreto. Imagine que você tem um colega de trabalho que constantemente chega atrasado. Isso te irrita profundamente. Você o julga como irresponsável, desrespeitoso, incompetente. Mas Jung não pediria que você analisasse o outro. Ele pediria algo muito mais desconfortável. Onde sou irresponsável eu? Talvez você seja pontual com horários, mas emocionalmente ausente nos seus relacionamentos. Talvez seja disciplinado no trabalho, mas procrastinador com seus próprios sonhos. Talvez cumpra deveres externos, mas esteja sempre atrasado para viver a vida que realmente deseja. A projeção funciona assim. A psique desloca o conflito para fora para evitar o confronto interno. A rotina que Jung implicitamente nos ensinou é simples e profundamente transformadora. Todas as noites, antes de dormir, você escreve 2 frases. Hoje me incomodou que... Isso me incomodou porque em mim existe. No início, isso causa resistência. O ego não gosta de perder sua posição de vítima moral. Mas com o tempo, algo extraordinário acontece. Cada projeção reconhecida devolve um fragmento do seu poder pessoal. Você deixa de desperdiçar energia emocional reagindo ao mundo e começa a reintegrá-la em si. E aqui está um ponto crucial que poucos percebem.
A maioria das manipulações emocionais só funciona porque ativam suas projeções inconscientes. Quando alguém te critica e você reage com raiva, não é a crítica em si que dói, mas o fato de tocar numa ferida não integrada. Quando alguém tenta te culpar e você se sente esmagado, é porque sua própria culpa ainda governa silenciosamente sua psique. Mas quando você integra essas partes, algo muda radicalmente. As tentativas de manipulação simplesmente deixam de funcionar. Você passa a ouvir críticas sem colapsar. Conflitos deixam de ser ameaças existenciais. O drama perde força. A paz deixa de depender do comportamento dos outros. Mas Jung não parou na projeção. Ele sabia que, mesmo integrando a sombra, ainda existe outro grande obstáculo à autenticidade: a persona. A persona é a máscara social. É o personagem que você construiu para ser aceito, respeitado, amado ou, ao menos, não rejeitado. Jung não dizia que a persona é ruim. Pelo contrário, ela é necessária para funcionar em sociedade. O problema surge quando você se confunde com ela, quando acredita que é a máscara e não quem está por trás dela. É por isso que tantas pessoas se sentem vazias, cansadas e ansiosas, mesmo quando tudo parece estar certo externamente. Elas vivem quase exclusivamente a partir da persona, cumprindo papéis, expectativas, scripts sociais. Mas o verdadeiro eu, aquilo que Jung chamava de self em formação, permanece sufocado. A terceira rotina diária entra exatamente aqui. Eu a chamo de ritual da individuação consciente. Jung afirmava algo profundamente contraintuitivo. O propósito da vida não é a felicidade, mas a individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. Todos os dias, por volta do meio-dia, quando a persona já está totalmente ativada, você faz uma pausa de 5 minutos e se faz uma pergunta simples, porém perigosa. Estou vivendo desde o meu verdadeiro eu ou desde minha máscara? O verdadeiro eu fala em forma de intuição, sensação corporal, clareza silenciosa. A persona fala em forma de deveria, esperam que, o que vão pensar. Depois você faz uma segunda pergunta. Se ninguém estivesse me observando agora, o que eu faria diferente? Às vezes, a resposta é pequena. Mudar de postura, respirar mais fundo, parar de se forçar. Às vezes, é devastadora. Admitir que está na carreira errada, num relacionamento esvaziado, numa vida que não corresponde mais à sua verdade interna. Jung dizia que a individuação não acontece em grandes decisões heróicas, mas em pequenos atos diários de honestidade consigo mesmo. Cada vez que você escolhe ouvir o verdadeiro eu, mesmo em algo mínimo, você recupera vitalidade psíquica. E aqui surge uma revelação importante. A ansiedade não é uma doença, é um sintoma de divisão interna. Quando uma parte de você quer ir para um lado e outra o força para o oposto, a tensão se manifesta como ansiedade. Não é fraqueza, é um sinal, um pedido de integração. A individuação resolve essa divisão, não eliminando conflitos, mas unificando a direção interna. Você já sentiu que está interpretando um papel que não lhe pertence? Que está sempre ligado, sempre representando, nunca realmente descansando? Isso é viver a partir da persona. Quando você começa a honrar seu verdadeiro eu, mesmo que discretamente, algo muda. Você sente mais energia, mais presença, menos necessidade de aprovação, menos medo de desapontar, porque no fundo você já não está se traindo. No próximo bloco, você vai aprender como romper definitivamente o piloto automático emocional, reorganizar seu dia a partir do inconsciente e criar uma estrutura interna que sustenta foco, clareza e força, mesmo em ambientes caóticos. A individuação não começa quando o mundo muda. Ela começa quando você para de se abandonar. Tudo o que fizemos até agora,
observar a sombra, integrar projeções, diferenciar o verdadeiro eu da persona. Tem um único objetivo: reconectar você com sua essência em tempo real. Não como um conceito bonito, não como uma ideia espiritual distante, mas como uma experiência viva, cotidiana, concreta. E Jung era muito claro sobre isso. A individuação não acontece em um momento de iluminação. Ela acontece no treino diário da consciência. Mas agora, chegamos a um ponto ainda mais profundo e menos falado, inclusive entre pessoas que estudam Jung superficialmente. A quarta rotina diária, que transforma radicalmente sua mente, envolve aquilo que Jung chamou de função inferior. O nome pode soar técnico, mas o fenômeno é extremamente humano. Cada pessoa desenvolve ao longo da vida certas capacidades com mais facilidade. Pensar, sentir, agir, refletir, organizar, improvisar, conectar-se socialmente, mergulhar no mundo interior. Aquilo que funciona bem recebe atenção, reforço, aprovação. Aquilo que é difícil, desconfortável ou gera conflito tende a ser abandonado. A função inferior é exatamente essa parte negligenciada da personalidade. Não porque seja fraca por natureza, mas porque foi deixada para trás no processo de adaptação ao mundo. Jung descobriu que tudo o que não se desenvolve conscientemente passa a agir de forma inconsciente e sabotadora. Se você é extremamente racional, lógico, analítico, provavelmente aprendeu a desconfiar das emoções. Sua função inferior pode ser o sentir. Se você é profundamente emocional, empático, sensível, talvez evite decisões difíceis, lógica estruturada ou confrontos claros. Se você é expansivo, extrovertido, voltado para o mundo externo, pode ter abandonado o silêncio, a introspecção, o contato consigo mesmo. Se você é introspectivo, reservado, reflexivo, pode ter dificuldade em se expressar, se posicionar, ocupar espaço no mundo. Jung afirmava algo desconcertante. A neurose não é uma doença. É uma personalidade unilateral. Apenas quando você vive uma parte de si, a parte excluída não desaparece. Ela se torna um ponto cego. E esse ponto cego é precisamente onde a vida começa a tropeçar repetidamente. É por isso que tantas pessoas são brilhantes profissionalmente, mas emocionalmente caóticas, ou emocionalmente profundas, mas incapazes de agir no mundo prático, ou extremamente disciplinadas, mas vazias por dentro, ou extremamente sensíveis, mas paralisadas pela indecisão. A quarta rotina diária consiste em algo simples, porém radical: exercitar conscientemente sua função inferior. Todos os dias, preferencialmente à tarde, você dedica cerca de 15 minutos a fazer exatamente aquilo que você tende a evitar. Não de forma extrema, não como punição, mas como integração. Se você é controlador, o exercício é soltar, deixar algo acontecer sem intervir. Se você é complacente, o exercício é dizer não, mesmo que a voz trema. Se você evita emoções, o exercício é senti-las, sem analisá-las, sem explicá-las. Se você vive imerso nas emoções, o exercício é organizar, estruturar, pensar logicamente. Se você planeja tudo, o exercício é a espontaneidade. Se você age por impulso, o exercício é planejar. Jung via isso como um processo alquímico. A personalidade se equilibra quando os opostos entram em diálogo. Não quando um vence o outro, mas quando ambos aprendem a coexistir. Você já se perguntou por que enfrenta os mesmos problemas ao longo da vida, apenas com nomes diferentes? O mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de conflito, o mesmo tipo de frustração. Isso acontece porque a função inferior, não integrada, cria padrões repetitivos. É como caminhar com um músculo atrofiado. Você até anda, mas sempre mancando. A vida avança, mas algo está sempre desalinhado.
Quando você começa a exercitar conscientemente sua função inferior, algo notável acontece. Você sente desconforto. Sim, mas também sente expansão. É como se partes adormecidas da sua psique despertassem lentamente. Jung chamava isso de completa, não perfeita. Completa, mas ainda há algo mais profundo. A quinta rotina diária, talvez a mais transformadora de todas, envolve aquilo que Jung considerava o campo mais poderoso e menos consciente da psique, o inconsciente coletivo. Isso significa reconhecer que muitas das suas escolhas, crenças e valores não nasceram em você. Foram herdados, absorvidos, internalizados sem questionamento. Cultura, família, religião, gênero, sociedade, trauma histórico. Jung dizia perturbador. A maioria das pessoas não pensa. É pensada. Pensada pela família, pensada pela cultura, pensada pelo medo coletivo, pensada por padrões antigos que continuam vivos, mesmo quando o mundo já mudou. Por isso, a rotina da noite é o que podemos chamar de arqueologia mental. Antes de dormir, você se pergunta: quais crenças guiaram minhas decisões hoje? Isso veio realmente de mim? Ou foi herdado? Crenças sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre amor, sobre masculinidade ou sobre feminilidade. Sobre o que significa ser forte, digno, suficiente. Jung alertava que crenças não examinadas moldam a vida inteira de uma pessoa sem que ela perceba. E enquanto permanecem inconscientes, elas se impõem como leis naturais, quando, na verdade, são apenas condicionamentos históricos. Ao questionar essas crenças diariamente, você começa a separar o que é seu do que foi imposto. E isso é um ato profundamente libertador. Porque, nesse momento, você deixa de viver uma vida herdada e começa a construir uma vida consciente. No próximo bloco, você vai compreender como essas rotinas convergem para algo ainda maior. A reorganização completa da sua identidade, a dissolução do velho ego reativo e o nascimento de uma presença interna estável, capaz de atravessar o caos sem se perder. A individuação não é conforto, é verdade. A maioria das pessoas acredita que pensa por conta própria, mas Jung descobriu algo desconcertante. A maior parte da humanidade é pensada pelos próprios pensamentos. Vive no piloto automático, repetindo padrões emocionais, crenças e comportamentos herdados de gerações anteriores sem jamais questioná-los. E aquilo que não é questionado se torna lei interna. Aquilo que se torna lei interna passa a governar silenciosamente cada decisão da sua vida. Mas no momento em que você começa a questionar conscientemente suas crenças automáticas, algo profundo acontece. Você recupera o poder de escolha. Vou lhe dar um exemplo simples, porém revelador. Talvez você acredite que trabalhar duro até a exaustão é a única forma legítima de alcançar sucesso. Não porque você chegou a essa conclusão após reflexão profunda, mas porque foi isso que ouviu desde criança. Talvez você acredite que demonstrar vulnerabilidade é fraqueza. Não porque a experiência provou isso, mas porque sua cultura associou sensibilidade à perda de valor. Essas crenças não são verdades absolutas. São programações inconscientes. A quinta rotina diária atua exatamente nesse nível. Jung chamaria isso de um processo de diferenciação do inconsciente coletivo. É o momento em que você começa a separar o que é autenticamente seu daquilo que foi herdado sem consentimento. Todas as noites, antes de dormir, você realiza o exercício da arqueologia mental. Você revisita o seu dia e identifica uma crença que orientou suas decisões. Em seguida, se faz 3 perguntas fundamentais. De onde vem essa crença? Isso nasceu da minha experiência direta ou foi absorvido do meio? Se eu fosse completamente livre, continuaria acreditando nisso? Essas perguntas não são intelectuais.
Elas são existenciais, porque Jung afirmava que o maior aprisionamento humano não é externo, é psíquico. As pessoas vivem presas a ideias que nunca escolheram conscientemente, mas defendem com a própria vida. Esse processo não significa rejeitar tudo o que você aprendeu. Jung nunca defendeu rebeldia vazia. O que ele propunha era algo muito mais sofisticado. Escolher conscientemente o que preservar e o que transformar. Essa é a diferença entre viver uma vida herdada e viver uma vida própria. Você sabe por que tantas pessoas se sentem vazias, mesmo quando alcançam tudo aquilo que deveriam desejar? Porque realizaram sonhos que nunca foram delas. Seguiram roteiros escritos por outros. A mente coletiva lhes disse o que era sucesso, felicidade, amor, valor, e elas obedeceram. Mas o self permaneceu ignorado. E quando o self é ignorado, o vazio surge inevitavelmente. Quando você começa a questionar suas crenças automáticas, começa a escrever seu próprio roteiro. Pela primeira vez, você deixa de viver como personagem secundário na própria história. Essa rotina noturna é a mais desafiadora de todas, porque exige que você questione o que parecia óbvio, seguro, normal. Mas é também a mais libertadora, porque devolve algo raro, autonomia mental. Jung acreditava que a individuação completa requer uma separação psicológica do rebanho. Não para se isolar do mundo, mas para poder contribuir com ele de forma autêntica. Somente quem pensa por si pode oferecer algo único à vida. Agora é crucial que você compreenda algo maior. Essas 5 rotinas não são práticas isoladas. Elas formam um sistema integrado de despertar psicológico. Cada uma atua em um nível diferente da psique, mas todas convergem para o mesmo centro. A rotina matinal com a sombra devolve seu poder oculto. A observação das projeções liberta você da manipulação emocional. O ritual do meio-dia reconecta você com sua autenticidade. O exercício da função inferior equilibra sua personalidade. A arqueologia mental noturna devolve sua soberania psíquica. Juntas, essas práticas ativam aquilo que Jung considerava o propósito supremo da existência humana: tornar-se quem você realmente é. Esse processo não tem como objetivo torná-lo mais agradável, mais aceito ou mais adaptado. Pelo contrário, ele o torna mais inteiro. Jung chamava isso de realização do si mesmo. O momento em que o ego deixa de ser o centro da vida psíquica e passa a servir algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. O que acontece quando você começa a viver a partir do seu si mesmo real e não mais a partir de padrões automáticos? Primeiro, surge a presença. Não a presença performática, mas aquela sensação silenciosa de inteireza que os outros percebem imediatamente. Você entra em um ambiente e algo muda, não porque queira impressionar, mas porque não está fragmentado internamente. Segundo, surge o discernimento. Você já não precisa da aprovação alheia para saber se algo é certo para você. Sua bússola interna está ativa. Terceiro, surge aquilo que Jung chamava de o poder da individuação. A capacidade de ser único sem ser antissocial, de ser autêntico sem ser destrutivo, de ser profundo sem se desconectar do mundo. Mas há algo ainda mais importante. Quando você começa a viver a partir do seu si mesmo, você não apenas transforma a própria vida. Você afeta o campo psíquico ao seu redor. Jung acreditava que a evolução da humanidade não ocorre por massas inconscientes, mas por indivíduos conscientes que ousam se individuar. Cada pessoa que desperta reduz o peso da inconsciência coletiva. No próximo bloco, você vai entender o que acontece quando esse processo atinge um ponto crítico, o colapso do velho ego, o encontro com o vazio e o nascimento de uma nova identidade que não depende mais de máscaras, validação ou medo. É aqui que muitos recuam,
Mas também é aqui que a verdadeira liberdade começa. Cada pessoa que se torna autêntica eleva não apenas a própria vida, mas também o nível da consciência coletiva. Jung acreditava profundamente nisso. Para ele, a evolução da humanidade não acontece por grandes massas inconscientes, mas por indivíduos que ousam despertar. Cada pessoa que se individua enfraquece o domínio do inconsciente coletivo cego e fortalece a possibilidade de um mundo mais consciente. Agora, seja absolutamente honesto consigo mesmo. Há quanto tempo você vive no piloto automático, apenas reagindo aos acontecimentos, em vez de criar sua vida de forma consciente? Há quanto tempo busca sua identidade nas opiniões, expectativas e validações externas, em vez de encontrá-la na sua própria experiência interna? As 5 rotinas que você conheceu até aqui não exigem horas, sacrifícios extremos ou isolamento do mundo. Elas exigem algo muito mais raro: presença total. Minutos de atenção real são mais transformadores do que anos de distração. 5 minutos pela manhã para dialogar com sua sombra. Momentos ao longo do dia para observar suas projeções. 5 minutos ao meio-dia para verificar se está vivendo desde seu verdadeiro eu ou desde a máscara. 15 minutos à tarde para exercitar sua função inferior. E alguns minutos à noite para questionar conscientemente suas crenças automáticas. Em apenas 30 dias de prática consistente, algo profundo começa a se reorganizar. Sua mente deixa de operar predominantemente a partir de reflexos condicionados e passa a responder desde um centro mais consciente. Você deixa de ser governado por padrões invisíveis e começa a se tornar o arquiteto da sua própria experiência psicológica. Jung dizia com clareza quase desconcertante: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essas rotinas não têm como objetivo fazer você se sentir bem o tempo todo. Elas existem para tornar consciente aquilo que governa você por trás. E toda vez que algo inconsciente se torna consciente, você recupera poder. A transformação real não acontece em grandes eventos místicos. Ela acontece em pequenas decisões diárias, quando você dialoga com a sombra em vez de reprimi-la, quando reconhece uma projeção em vez de culpar o outro, quando age desde sua autenticidade em vez de desde sua máscara, quando exercita sua função inferior em vez de evitá-la, quando questiona uma crença automática em vez de obedecê-la cegamente. Cada uma dessas escolhas, aparentemente pequenas, é um ato de evolução, um afastamento da estagnação psíquica, um passo rumo à totalidade. Mas aqui está a verdade, que raramente é dita com honestidade. Esse caminho não é confortável. Haverá dias em que sua sombra mostrará verdades que ferem o orgulho. Momentos em que reconhecer suas projeções fará você se sentir exposto. Situações em que agir desde sua autenticidade afastará pessoas que só gostavam da sua máscara. Tardes em que exercitar sua função inferior parecerá desajeitado, estranho, quase humilhante. E noites em que questionar suas crenças deixará você temporariamente sem chão. Esse desconforto não é um erro, é o sinal exato de que algo profundo está mudando. Jung chamava isso de caos criativo. Toda transformação verdadeira passa por uma fase de desorganização interna. O ego antigo perde o controle, mas algo mais amplo começa a se formar. É o preço inevitável de deixar de ser governado pelo inconsciente. Mas Jung também falava do prêmio da individuação, uma sensação de completude que não depende de elogios, status ou segurança externa. Uma paz que nasce do alinhamento interno, não da ausência de problemas, uma confiança silenciosa que não precisa ser provada, uma criatividade que flui quando você para de reprimir sua natureza essencial.
Imagine por um instante como seria sua vida se amanhã você acordasse e, em vez de pegar imediatamente o telefone, se desse 5 minutos para ouvir sua sombra. Imagine que, quando alguém o irritasse durante o dia, você não reagisse automaticamente, mas se perguntasse o que aquilo revela sobre você. Imagine que ao meio-dia você interrompesse o ritmo automático para checar se está vivendo desde seu verdadeiro eu. Imagine que à tarde você praticasse exatamente aquilo que costuma evitar. E imagine que à noite, antes de dormir, você questionasse conscientemente uma crença que orientou seu dia. Isso não é fantasia, é prática psicológica aplicada. É exatamente assim que a mente começa a operar desde um lugar diferente. Jung acreditava que a maior tragédia humana não é o sofrimento, mas uma vida não vivida conscientemente. Uma existência inteira passada obedecendo padrões que nunca foram escolhidos. E é aqui que chegamos a um ponto decisivo, porque quando você começa a se individuar, algo maior acontece. Você não apenas muda sua vida, você se torna um ponto de ruptura no padrão coletivo. Você passa a viver como alguém que escolheu acordar. No próximo bloco, você vai compreender o momento mais delicado e decisivo desse processo. O encontro com o vazio, o colapso da identidade antiga e o medo que surge quando a velha versão de você começa a morrer. É o ponto onde muitos recuam, mas também é o ponto onde nasce a verdadeira liberdade. E a pergunta que fica é simples, mas inescapável. Você está disposto a atravessar esse limiar? Agora, você já consegue perceber com clareza o que realmente acontece quando implementa essas 5 rotinas diárias. Não se trata de mudar hábitos superficiais ou melhorar a produtividade. O que está em jogo aqui é algo muito mais profundo. A forma como sua mente opera, como você se relaciona consigo mesmo e como se posiciona diante da vida. Em apenas 30 dias de prática consistente, sua mente começa a funcionar a partir de um nível de consciência que a maioria das pessoas nunca alcança. Não porque seja inacessível, mas porque exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: presença, honestidade e responsabilidade interior. Carl Jung acreditava que cada indivíduo que se individua não transforma apenas a própria existência. Ele eleva o nível da consciência humana como um todo. Porque a consciência não evolui em massa. Ela evolui quando indivíduos despertam. Quando alguém deixa de viver como reflexo do inconsciente coletivo e passa a agir desde o próprio centro. Quando isso acontece, algo silencioso, porém poderoso, se manifesta. Sua presença muda. Você não precisa convencer, impor ou provar nada. As pessoas sentem. Há uma solidez interna, uma coerência entre o que você pensa, sente e faz. Jung chamava isso de inteireza psíquica. E essa presença transformada toca tudo ao seu redor. Ela muda seus relacionamentos, muda a forma como você reage aos conflitos, muda as decisões que você toma, muda o tipo de oportunidades que aparecem em sua vida. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o ponto a partir do qual se relaciona com ele. Agora, chegamos ao momento mais importante de todo esse processo, o momento da decisão. Você pode fechar este vídeo e continuar vivendo no piloto automático, continuar reagindo emocionalmente, repetindo padrões, buscando validação externa, culpando circunstâncias, pessoas ou o destino. Pode continuar chamando de vida aquilo que, na verdade, é apenas sobrevivência psíquica. Ou você pode fazer algo diferente. Pode escolher se tornar o arquiteto consciente da sua própria experiência psicológica. Essa escolha não é dramática. Ela não acontece com fogos de artifício. Ela acontece em silêncio, dentro de você. No momento em que decide parar de fugir da própria sombra. No momento em que decide parar de projetar sua dor nos outros. No momento em que escolhe agir a partir da sua verdade. Mesmo quando isso gera desconforto.
Jung dizia que o maior perigo não é viver uma vida difícil. O maior perigo é viver uma vida inconsciente. Se você está pronto para deixar de ser vítima do seu próprio inconsciente, se está pronto para desenvolver a presença magnética que nasce da integração e não da performance, se está pronto para viver a partir da autenticidade e não do medo de rejeição, então essas 5 rotinas não são apenas práticas, elas são um caminho. Mas aqui está algo essencial. Compreender isso intelectualmente não é suficiente. Concordar com a cabeça não transforma a psique. A psique se transforma quando há compromisso consciente. Por isso, eu preciso que você faça algo simples, mas simbolicamente poderoso. Escreva nos comentários: escolho despertar minha mente. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração de intenção. É sua assinatura em um acordo consigo mesmo. É o primeiro ato público de responsabilidade pela sua própria consciência. Jung sabia do poder dos símbolos. E esse gesto é simbólico. Ele marca o momento em que você deixa de ser apenas espectador do próprio processo psicológico e assume o papel de participante ativo. E se você sente que este conteúdo tocou algo profundo em você, se percebe que não chegou até aqui por acaso, então dê o próximo passo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por hábito, mas por decisão. Aqui, continuaremos explorando as ferramentas mais profundas da psicologia junguiana aplicadas à vida real. Não teoria vazia, não frases bonitas, mas conhecimento que confronta, integra e transforma. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Você acabou de olhar para dentro. Agora, a pergunta final não é o que Jung diria, nem o que eu digo. A pergunta é: o que você vai fazer com essa consciência? Porque, a partir de agora, continuar dormindo já não é mais ignorância. É escolha. E despertar também é.